Bora para mais uma mensagem da parte do Senhor, amém? Continuo no livro de Eclesiastes. Livro de Eclesiastes, o capítulo 9 e o versículo 11. Amém? Vamos ver o que Deus tem para nós mais uma vez, né? Que diz assim, deixa eu botar aqui que fica melhor. Diz assim: a sabedoria é muitas vezes mais útil ao outro do que aquele que a possui. Voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiro a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos entendidos o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. Que também o homem não conhece o seu tempo, como os peixes que se pescam com a rede maligna, e como os passarinhos que se perdem com o laço. Assim se alcançam também os filhos dos homens no mau tempo, quando cai de repente sobre eles. Também vi sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei, e a cercou, e levantou contra ela grandes tranqueiras. E vivia nela um sábio, pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria, e ninguém se lembrava daquele pobre homem. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada, e as suas palavras não foram ouvidas. As palavras do sábio devem em silêncio ser ouvida, mais do que o clamor do que domina sobre os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecado destrói muitos bens. Amém, meus irmãos? Boa essa palavra, né? Livro de Eclesiastes, capítulo 9 e o versículo 11. A sabedoria. Você vê que aqui está falando sobre, né, um rei. Né? Está falando sobre um pobre, né? Um homem pobre. Portanto, um homem pobre, mais sábio, sabe? Mais sábio. Não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua salvação. Não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e não ter sabedoria. De que vale um grande empresário com uma grande empresa se ele não tem a sabedoria suficiente para levar aquela empresa adiante? Não adianta, não adianta, porque aquele negócio não vai à frente, porque ele vai ter que ter a sabedoria. Quando Deus visitou a Salomão, Deus perguntou a ele o que era que ele queria. Salomão ali naquele momento, ele poderia pedir o que ele quisesse, que Deus ia dar. Porque Deus, ele é dono do ouro e da prata.
Deus é dono de tudo. Então, tudo que nós pedimos em oração, o Senhor nos dará, né? E que nós possamos ser sábios na hora da nossa oração e da hora que a gente for pedir algo para Deus. Salomão, ele foi um homem muito sábio. Salomão, ele pediu sabedoria a Deus. Sabe? Se Salomão não tivesse pedido sabedoria, na hora que aquelas duas mulheres chegou ali com o filho, com os filhos delas, o morto e o vivo, não é? Falando sobre o que estava morto e o que estava vivo. Você acha que Salomão, ele teria a sabedoria de ver aquela causa? Quem estava mentindo? Mas ele escolheu a sabedoria. E a sabedoria de Salomão salvou aquela criança. E ainda a mãe ficou com o seu filho. A mesma coisa, meus irmãos, somos nós. Temos que pedir a Deus sabedoria todos os dias. Peça a Deus sabedoria, sabe? Por mais que pareça que não vale a pena, que não é bem assim, que, sabe? Que sempre tem um que, né? Não esqueça, antes de tudo, peça a Deus sabedoria. Senhor, me dê sabedoria, me dê discernimento da tua palavra. E o Senhor, ele vai te dar sabedoria. Olha, a mulher sábia, ela edifica a sua casa. A tola destrói. Igual o homem sensato, né? O homem sensato. Ele construiu a sua casa na areia. E o outro sobre a rocha, sobre pedregulho, né? Aquelas pedras. Não veio a primeira chuva e o que construiu a casa na areia, a tempestade levou. Porque ali ela estava sobre a areia e você sabe que a areia, ela não tem força, ela não tem domínio próprio. A areia, se você observar, o vento leva ela, né? A areia, o vento leva ela. Vem uma tempestade forte, quanto mais forte a tempestade, mais areia a tempestade leva, né? A água, você veja, a água leva a areia com uma facilidade. Você vê o mar, quando aquela onda vem e a outra vai. Aquela onda que vem, ela joga a areia, mas a que vai, volta, leva a areia de volta. Então, a casa daquele homem sensato, que construiu a casa sobre a areia, a água levou. Mas o que construiu sobre as rochas, a água veio, bateu a tempestade, por mais alta que foi, a casa continuou lá, porque a casa estava bem segura. Assim somos nós, quando nós pedimos ao Senhor sabedoria, e o Senhor nos dá sabedoria, nos dá discernimento da palavra. E nós nos tornamos mulheres e homens sábios em tomar uma decisão, de levar sua empresa adiante, seu negócio, né? O homem, ele abre sua empresa, a mulher também, sabe? Ali o homem, quando tem um escritório de advocacia, na hora que chega algo para ele resolver, ele já vai ter a sabedoria de tomar, né, a direção daquele caso e resolver. Dá ganhos para aquele que é merecedor, né? Agora, se ele não for sábio, ele não tiver sabedoria, ele não vai dar ganho nem ao que não deve ter e nem ao que merece. Por quê? Ele vai dar o ganho àquele que não merece. E aquele que não merece, aquele ganho não vai valer de nada, porque não é dele. Então, o Senhor te dará sabedoria quando você se ajoelhar e pedir a Ele sabedoria. E Ele vai te dar sabedoria. Amém, meus irmãos? Deus abençoe.